Aí, finalmente, entrando ao vivo aqui no Instagram. Alguém que está chegando aí, por favor, me diga se me escuta bem. Problemas técnicos com a conexão. Quarta live aqui pelo Instituto de Coaching Avançado. Live, seja ao vivo ou seja assistindo a gravação. É muito bem-vindo acompanhar nossa conversa. É uma conversa, uma ideia que surgiu da gente poder trazer um pouco mais como é a gente estar junto do Instituto de Coaching Avançado, nessa rede tão bacana. Bem-vindo, Celso. Olá, tudo bem? Quem Bem-vindo tá aqui ao chegando nosso aí? bate-papo. Ó, chegou Ah, tem uma o galera. Marcelo. Chegou a autoridade agora aí, ó. Isso. Eu vou me concentrar em introduzir a conversa aqui, não vou ficar olhando para os Ana, comentários. antes de mais nada, tu disse assim, eu tentei 5 vezes entrar e tal. Podia ter sido 50. Então foram só 5 vezes. Só Tá assim. tudo certo, tá tudo certo, tá O tudo mais certo. legal e é Oi, interessante, né? Deise, tudo bem? Eu vou pegar o gancho da tua fala para dizer que, de fato, não é o que te acontece, é como tu lida com o que te acontece que resolve as É coisas. claro, é claro, é claro, é claro. Tá Eu tudo certo. quero dar as boas-vindas, então, para o Celso, que se dispôs a estar aqui hoje, na nossa roda de conversa. Hoje é o teu dia, Celso, quarta-feira, 4 de março. E eu quero Sim, começar aqui trazendo um pensamento, uma ideia que tu trouxe aqui para contribuir com quem está nos assistindo, nos ouvindo. Eu vou ler aqui na minha cola a tua contribuição, que é o seguinte: somente você tem a capacidade e o poder de decidir o seu futuro. Viva o presente, retire as negatividades da sua cabeça e veja o quanto a vida pode ser maravilhosa. Eu li e eu conectei na mesma hora contigo. Até achei que tivesse sido tu. Fui sincera na minha pergunta. É do Celso Frota? E aí o Celso disse, não, sim, sim. é de um filme que eu assisti. E aí, Celso, fica à vontade para Na falar. verdade, então tá. Sejam todos muito bem-vindos aí. Aproveitem vocês que estão aí conectados e passem esse. Aperta ali no aviãozinho ali, ó, e vai chamar outras pessoas para conectar aqui na live, porque vai ser bem legal. Isso aqui só existe porque vocês estão aí. Não existe porque vocês não estão aí. Claro que a gente estaria fazendo, enfim, mesmo que não tivesse ninguém, porque o nosso propósito é compartilhar esse conhecimento, é levar para mais pessoas aquilo que a gente desenvolve, aquilo que a gente aprendeu, para não guardar, né? Porque quem guarda conhecimento apodrece. Eu vou ser bem objetivo, assim, bem pegado mesmo, apodrece. Por E favor. foi uma indicação para um amigo. Então ele olhou esse filme e ele até hoje postou nos stories dele e eu repostei no meu. Ele agradeceu muito e eu perguntei para ele, e aí, gostou do filme, né? E ele escreveu isso. Ele disse, foi bárbaro e tal, e foi essa frase. Que são algumas frases que ele tirou, provavelmente ele tirou do filme, mas é isso que retrata mesmo. Enquanto a gente ficar pensando em coisas que não vão nos levar à nossa evolução, a gente vai ficar com alguma situação de questões de negatividade. Então isso vai fazer com que a gente fique nas 3 dimensões que a gente vive hoje. O que são essas 3 dimensões? São esses limites que a gente coloca, ou seja, se for falar bem objetivamente, né? Largura, altura e profundidade. Tu vai comprar alguma coisa, uma televisão, o que tu vai olhar? Largura, altura e profundidade. E nós, seres humanos, ainda vivemos nessas 3 dimensões, ou seja, tridimensional. Tem mais outras dimensões. Não é assunto para essa live. A gente pode até pensar numa outra situação para falar sobre as outras dimensões, onde cada um tem todas essas dimensões, mas a gente acaba achatando nessas 3, ou seja, limites. Tem uma frase lá no meu Instagram que diz assim: toda verdade, né, é a minha verdade, a tua verdade, ou então eu quero impor determinismo de como sendo a minha verdade sendo absoluta, isso é um limite. Ou seja, a gente impõe ao outro a verdade que é de si. E não é por aí o caminho. É isso. Bacana. Falou em verdade, me remeteu à minha frase, lema, convite. Eu chamo ela assim, que é seja sua verdade. Porque compartilhar aqui com as pessoas, eu tenho uma crença que
a partir de estudos e de tudo que eu venho percebendo nesse mundo tridimensional aqui que a gente está inserido, que não passamos de poeirinhas cósmicas. Todos Sim, nós. sim, sim, Pequenas sim, poeirinhas cósmicas. sim, Porém, cada poeirinha é única. sim. Cada poeirinha é única e imprescindível nisso tudo. E por isso o convite de seja a sua verdade. Tem um jeito que uma entrega, algo que tu, Celso, faz, que não é a mesma coisa. Por mais que nós tenhamos a mesma atividade, vamos pensar que ambos somos coaches, tem uma Uhum. entrega que só o Celso faz e tem uma entrega que só a Ana faz. Claro, E com isso certeza. serve de gancho para eu falar por que eu fico tão empolgada em fazer essa roda de conversa e poder trazer os profissionais que passaram pelo Instituto de Coaching. Porque tem uma entrega que, em termos de formação em coaching, que faz 10 anos que eu fiz a minha aqui em Porto Alegre, que eu percebo que dessas conversas todas que a gente vem fazendo antes das rodas de conversa, eu venho me dando conta cada vez mais fortemente. Tem uma entrega interessante e muito genuína que o Instituto de Coaching faz e que eu levei para a minha vida, levo até hoje, né? Mesmo não tendo terminado a minha formação, mas tem uma entrega muito bacana, muito rica, que a Daisy faz no Instituto e que para mim, é o que mais me motiva a estar aqui hoje, mesmo com conexão que cai, mesmo, enfim. Mas é um prazer te receber, que a gente se conheceu numa das formações, né, que a Daisy fez, acho que foi em 2016, né, Celso? O título da tua Ah, conversa foi escolhido por sim. ti, né? Pois Cada é. convidado que chega aqui escolhe o seu tema. E Marina, esse chama as tu, pessoas aí, Marina. Lu, chama teus amigos aí também, Lu. Vamos lá. Então, mas qual é a minha frase mesmo, Ana? por que o coaching não mudou a minha vida? Por que que Também o não coach mudou a não. minha. Também Por não que que o mudou a minha. coach. Ah, isso eu já não sei. Por que que o coach não mudou minha vida? Mas antes de falar, de responder essa frase, essa pergunta, essa afirmação, eu queria falar um pouquinho para quem está chegando agora sobre o instituto, assim. Tem uma pessoa que coordena esse instituto que o nome dela é Daisy Nara Bierend, né? Pegar todo nome, sobrenome assim, parece o pai e a mãe falando, né? Mas tudo bem. A Daisy eu conheci há algum tempo atrás, para a gente não falar de muito tempo, mas não é muito tempo. E o que mais chamou a atenção nela? É o lado cuidadora que ela tem. O lado cuidadora, e ela passa isso para o lado cuidadora no lado profissional. E o que a gente observa assim? Que ela está sempre atenta aos movimentos dos alunos. Porque até a gente se formar, então, como um coach, a gente é aluno. E eu digo que a gente nunca deixa de ser aluno, mesmo formado, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E o perfil que a Daisy tem hoje é aquele perfil de agregar valor. Ela entrega e ela se entrega. Ela não fica guardando coisas para, eu acho que é assim, pode ser assado e tal. Não, é um pouquinho aqui, isso aqui fica para a próxima. Não, ela se entrega. E ela está atenta para o que o aluno, então, aquele profissional que está buscando, se ele realmente está conseguindo atingir aquilo. Por que eu vejo isso assim? Porque parte do pressuposto que hoje ela tem um curso, esse curso de formação de coach, de 100 horas. Mas 100 horas presenciais. Não são 100 horas picadas ou online. Nada contra, muito antes pelo contrário. Mas a gente vivencia todas essas experiências com ela. Então esse é um dos grandes diferenciais que eu vejo. Eu já vinha com, antes de fazer o coach, a formação, eu tinha feito a programação neurolinguística, o master em programação, fiz o líder coach com a Daisy, depois fiz mais uma vez o líder coaching, eu acho que eu não tinha aprendido tanto assim, mas depois eu fiz de novo, 3 vezes É lá o legal, líder coach. é legal que até o Fala. poder de ler pensamentos tu conseguiu, né? Porque era essa pergunta que eu ia te fazer. Então, Que tu, e que aí tu eu fui, e contasse eu um pouquinho fui, antes. e aí eu fiz o líder coach, e o líder coach é uma porta de entrada, uma porta de entrada para a formação. Então, aquela pessoa que está a fim de fazer eu quero fazer uma formação, começa lá pelo líder coach.
Começa a se conhecer. Por que líder coach? As pessoas acham assim, eu não lidero equipes, eu não tenho equipes, então eu não preciso. Não, não é isso. Você vai aprender a se liderar e aí, por consequência, liderar outras pessoas. Mas a liderança começa por si. Nenhuma pessoa pode liderar outra se antes não se liderar. Se ela não tiver essa capacidade, se ela não tiver essa habilidade, então ela precisa desenvolver essa habilidade através de capacitação. Então ela se capacita e aí ela tem a habilidade de se desenvolver, de se liderar para poder liderar outras pessoas. E daí que começa essa questão toda, né, com o processo com a Daisy. E ela sempre formou turmas de líder coach, turmas pequenas. Não pelo fato dela, não, no meu ponto de vista, não conseguir agregar valor para todo mundo, mas é esse lado cuidadora, que eu digo para ela assim, Daisy, te joga com mais pessoas, começa a agregar mais outras pessoas para que possam também te ajudar nesse contexto. Porque quanto mais a gente atingir outras pessoas no seu âmbito de desenvolvimento, é melhor. 20 pessoas é bacana, 100 pessoas é melhor ainda. E se a gente conseguisse fazer numa velocidade maior, tudo bem. Mas só que isso não compete aos céus. E sim a trainer, deixa ela lá. E aí eu venho com uma bagagem já de outros treinamentos que eu fiz. Dentre eles, a Daisy também vem dessa mesma escola. E aí eu venho com a vivência de vendas. Trabalho com vendas já há mais de 30 anos. Então, o que mudou do coaching, né, do processo de desenvolvimento e tudo mais? A linguagem, a forma de abordar o cliente, a forma de fazer as perguntas. E é claro, isso a gente faz num dia a dia. No primeiro momento a gente começa a pensar, eu tenho que perguntar dessa forma. Tudo bem. Depois ele entra num processo automático. E ele é progressivo, porque a gente tem essa característica de muitas vezes querer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada. E aí vem, então, a formação, agregado com a bagagem que eu tinha e a experiência de mercado de vendas. Um turbilhão de informação. Como é que faz isso? Aí tem a Daisy, que ela tem uma metodologia. E aí as pessoas perguntam assim, mas o que é metodologia, né? É a forma de chegar a um objetivo, uma meta. E a Daisy tem isso. Metodologia, onde ela vai agregar valor para as pessoas dentro de um contexto que ela tem início, meio e continuidade. Não tem fim. Esse processo, depois que iniciado, não tem fim. Então, se porventura você acha que eu vou fazer um treinamento, agora lá vou fazer um curso de coaching, eu vou ter início, meio e fim. Não, isso é para toda a vida. Porém, a minha frase é o coaching não agregou nada na minha vida, não mudou nada na minha vida. Não tem como mudar nada. Não tem absolutamente nenhum tipo de mudança. Até porque mudança, eu gosto de mexer com as pessoas, fazer a brincadeira que mudança quem faz é a transportadora, né? Ela faz a mudança das coisas de um lado para o outro e tal. A gente se transforma. Então a gente opta por essa transformação. Porque simplesmente pegar um indivíduo, uma criatura lá, agora tu tem que mudar, tu vai mudar, não muda. E outra frase que é fantástica também, ninguém ensina nada para ninguém. A gente apresenta, a gente demonstra, a gente entrega material, mas quem se propõe a aprender é quem está lá na sala, é quem está recebendo a informação. Eu posso contribuir, eu posso falar um monte de coisa aqui e a pessoa não absorver nada, porque é uma decisão dela. Então, você já tinha tudo o que precisava internamente, só passou a usar isso. Marina, é isso aí. É quando quando a gente se dá conta do que realmente a gente está fazendo. Então, essa transformação, ela é constante. Então o coaching, obrigado Lorenzato, é o Andrei, né? Oi Andrei, tudo bom? A gente não tem essa simplesmente de chegar lá e dizer assim, eu vou mudar. Não. Quando a Daisy apresenta as ferramentas, ela deixa bem claro aquilo. Daqui para frente é por conta de vocês. Eu estou aqui para te responder tudo. Só que eu não tenho como te levar na mão. No coach a gente fala sobre
do ponto A ao ponto B, tá? Mas não tem como levar pela mão a pessoa a chegar lá. Ela tem que, sim, ela tem que despertar isso dentro dela e querer, e querer. Então o coaching não mudou nada na minha vida. Se eu não tivesse tomado uma atitude de transformação, de mudança, né? Usando a palavra, sem ser pejorativo, mas usando a palavra mudança, como a Maria escreveu ali, deixar que viesse para fora tudo que já tinha dentro para poder compartilhar. E aí qual é a mágica que a gente diz que acontece? É a disponibilidade que a gente tem em relação a contribuir com o maior número possível de pessoas. Mas deixando bem claro que comece pela gente. Não que eu vou ajudar o mundo, eu quero. Não queira as pessoas. Porque primeiro elas precisam querer ser ajudadas. Esse é o meu ponto de vista, né? Sim. Gosto de dizer que o resultado é proporcional à entrega. Exatamente, é isso aí mesmo, Deise. É contigo agora, Ana. Vamos lá. O que Não, o que eu mais? quero trazer aqui, tu já deu um certo spoiler da tua resposta aí, né, sobre o teu tema, por que que o coaching não mudou minha vida. E eu queria te trazer uma questão assim, tu falou das tuas formações antes, né, de fazer a formação em coaching, da tua caminhada, de autoconhecimento. Então eu vou mudar a pergunta agora. Porque a pergunta que eu tinha feito para tu dar essa resposta era: o que o coaching mudou na tua vida? Né? Eu tinha feito uma pergunta mais nesse sentido. Então agora vou mudar a pergunta. O que o Celso, a partir de ter feito a formação em coaching no ICA, pôde experimentar diferente na sua vida, pôde implementar na sua vida? O que tu acredita, assim, que a metodologia, se apropriar da metodologia e passar pelo processo de coaching dentro da formação, porque esse é um dos pontos importantes sempre de ressaltar, né? Quem vai fazer uma formação em coaching no ICA vai passar pelo processo, né? Vai ser convidado a passar pelo processo ao longo do aprendizado de cada ferramenta, né? Então, a gente faz par de coaching. Eu cheguei a fazer par com o Celso durante a formação e depois da formação também, né, Celso? Mas eu não vou falar o que tu disse naquele dia. Não, não fala. Essa parte é melhor deixar quieto. Eu Que falo tudo vai coisas dar assim, certo. que tudo vai dar certo. Mas então, eu vou falar, porque eu sou essa pessoa que fala as coisas de fato. A questão é que o Celso, eu já sabia do histórico dele. Quando eu fui para a formação dele, eu fui para fazer reciclagem e para auxiliar nas práticas. Então, eu era lá parte da equipe e, ao mesmo tempo, estava me reciclando, porque a formação do ICA, ela vai se modificando à medida que vai avançando no seu conteúdo, nas suas formas de entregar, né, a formação. A Daisy vem num crescente, assim, de cada vez oferecer um curso melhor. E aí, em Bem-vindo, 2016, eu fui, Luciano. bem-vindo. Em 2016, eu fui para a Priscila. formação para me reciclar, conheci o Celso, e quando eu vi o currículo do Celso, em termos de outras formações que ele tinha feito, eu me senti um pouco assim, não vou usar a expressão que eu disse para o Celso, mas me senti um pouco desafiada a fazer par de coaching com o Celso, porque eu tinha Sim. projetava que o Celso tinha um conhecimento, uma bagagem, talvez ainda mais, ele estava mais preparado do que eu. Era uma crença que eu adotei lá, enfim, não era à toa que eu estava reciclando, inclusive, né? Porque a gente sempre tem coisa para se trabalhar. E aí, quando eu fui para o par de coaching com o Celso, acho que a primeira atividade que nós fizemos juntos, né, Celso? Eu olhei para ele e disse assim: ô, Celso, assim, ó, Sim. eu tô cagada aqui, porque, né, vou ter que fazer par contigo. E o Celso não entendeu nada, né? Tipo, como assim? Eu tô aqui aprendendo, tô aqui estudando, tô aqui, né, para me apropriar da ferramenta. E aí respirei, né? E fui para esse lugar, então, Até de porque aprendiz, e que aprende, que ensina, né? O tempo todo a gente aprende e ensina. Eu aprendo muito com os meus coaches até hoje, né? Com todas as pessoas que a gente se depara, tem aprendizado. Então, que crença era essa minha, né, Celso? até porque ali eu estava como filiação e não como eu estava ali como alguém que estava aprendendo, né? E não, então
o conhecimento que eu tinha, claro, que eu ainda tenho, ele vai agregar, vai somar naquelas situações ali. Só que, para mim, tinha muita coisa que era novidade. Então, quando a Ana chega e fala, aquilo ali eu não entendi, mas tudo bem, vamos para a próxima etapa, né? Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta, né? Eu acredito que a facilidade de a melhora na comunicação, né? Melhora na comunicação, a melhora de se comunicar com as pessoas, a forma como organizar as frases. Então, antes tinha aquelas frases: por que que tu faz isso? Por que que você faz aquilo? Por quê, por quê, por quê? E eu aprendi que toda pergunta que começa com porquê, a resposta também pode ser começar com porquê. Por que que Justificativa, né? por que que tu tá usando essa blusa? E a pessoa vai responder, porque eu quis, né? Agora, o que que te levou a utilizar, a vestir essa blusa? Aí a pessoa busca numa outra parte do cérebro a resposta. Ela vai voltar naquele evento, na hora que pegou a blusa, ou a calça, ou o chapéu, o que seja, para trazer uma informação. Então, isso eu comecei a utilizar com os clientes de vendas, até que comecei a trabalhar, claro, com clientes de coaching. E aí vem essa transformação. Porque uma coisa bem certa, né? Todo o cliente que entra para fazer sessão, ele traz alguma coisa de ti ali. Ele traz alguma coisa sua, alguma coisa que é seu para ser trabalhado naquela sessão. Não tem coisa. Fora isso, não tem. Então, quem ganha com isso, muito mais, é quem está direcionando, quem está trabalhando com aquela pessoa. Então, esse profissional, ele ganha porque o tempo inteiro ele está se trabalhando, o tempo inteiro ele está se experimentando ali. E essa comunicação que o processo, que a formação trouxe, ela é constante. Então, hoje, a forma como eu me comunico com as pessoas, ela é mais leve, eu digo que é mais leve. Porque não tem determinismo, não tem aquela, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desse jeito, tem que... Não tem. É claro que a gente oscila, tudo bem, mas é um olhar mais amplo. Não fica aquela coisa sempre direcionada num único ponto. Eu uso até uma expressão que é um funil, né? Se a gente pegar um funil hoje, onde a gente coloca o líquido para passar para transferir para um outro recipiente, que esse recipiente tem uma boca menor, a gente usa um funil. Só que normalmente a gente faz o quê? A gente sempre olha dessa parte maior para a parte menor. Se a gente pegar só o funil agora e olhar da parte menor para maior, a visão é mais ampla. Mas para isso a gente precisa se experimentar. A gente precisa sair dessa situação engessada, comum, como eu falei lá no início, das 3 dimensões, e passar a observar tudo que tem na sua volta. E o coach faz isso. E o processo, né, de coaching faz isso. O profissional, ele utiliza das ferramentas para que isso aconteça. Só que, claro, vai depender de cada um, da sua percepção, daquilo que ele sente, daquilo que ele vê na sua volta, o que realmente ele está proposto a entregar para quem está buscando essa ajuda, esse despertar, né? Então, o coaching em si, ele gerou isso. Quando eu olho no todo e eu vejo isso como sendo algo que vai me beneficiar e beneficiar outras pessoas. E beneficiar... Agora sim, consegui. Nós estamos aqui nessa série de lives, né, ao vivo. E, enfim, a gente tá com alguns problemas de conexão. A Ana não tá mais conseguindo participar aí. E eu queria chamar o Celso pra gente encerrar a nossa conversa. Enfim, oi, Celso. Oi, Daisy. Tá pegando uma Tudo bom? brisa aí? Que coisa boa. Tô aqui no ventilador. Eu tô fora de casa. Ah, tá. Acompanhando a live de vocês, estou aqui em São Leopoldo e Ah, sim. da live e assim, ó, uma conversa linda, né, Celso? Adoro te ouvir, Que legal. fico encantada com os aprendizados que a gente pode compartilhar e
é muito gratificante esses 10 anos de formação, poder ouvir os alunos nessa proporção, né? Ao vivo, então assim, o que cada um fala é porque sai do coração de verdade, né? Então eu estou muito feliz com esse movimento. E, enfim, aqui podendo a gente fazer um movimento já, né, caminhando para o encerramento, enfim, né, e aprendendo com tudo isso, né? Mas eles estão gostando, Deise, deixa eles lá, eles estão gostando, porque eles estão voltando ali, ó. A Lu voltou, o Luciano voltou, o Rodrigo voltou, eles estão gostando, então vamos deixar, vamos até meia-noite aí hoje, não tem problema. O Instagram permitir que a gente ficar falando, parar de gente aí. É, até a Ana entrou aí, ó, até a Ana já entrou. Eu pontuei algumas coisinhas aqui que eu acho que são válidas a gente ressaltar, principalmente, né? A gente fala muito de formação, a gente fala muito dos propósitos e tudo mais, né? E o que eu tenho ouvido falar nos últimos tempos, né? O que é um propósito? As pessoas procuram propósito, então elas vão fazer um coach. Ah, eu vou fazer isso, eu vou procurar uma barra de axis, eu vou procurar uma terapia tal e não sei o que e tal. A primeira coisa que eu digo para quem quer buscar o seu propósito é silenciar. É a primeira coisa. É se ficar nessa agitação toda, ela não consegue identificar o que realmente está dentro dela. Então, silenciar a mente. Segundo, todo propósito ele tem que estar direcionado a servir alguém. O propósito é isso, é servir. Nós estamos aqui para servir. O ser humano ainda não se deu conta disso. Muitas vezes ele acha que está para ser servido. Não, é para servir alguém. E a Deise faz isso muito bem. O treinamento que ela tem, eu digo assim, ó, a formação de coach faz muito bem. Como eu disse antes, assim, ó, tem o Leader Coach. É um curso menor do que o coach, mas é a porta de entrada. Então, quem quer fazer alguma coisa para agregar valor para si, começar a despertar, Leader Coach. Aí depois vai lá e faz o quê? Faz o coach, que é uma imersão mais profunda, mexe mais com uma série de coisas. E aí desperta o seu propósito, porque lá tem as ferramentas para despertar o seu propósito no coach. Mas primeiro abre lá com o Leader Coach. Vai para o coach. Mas sempre pensando assim, ó, servir alguém. Não é para a gente ser servido, né? Servir alguém. E eu coloquei aqui, ó, o que agregou para mim nesse tempo todo? A comunicação com as pessoas, a forma como abordar, a capacidade de facilitar, porque a gente não entrega. Eu digo assim, ó, uma das coisas que mais me chamava a atenção era a primeira sessão com um cliente, quando ele entrava na sessão. Aí ele fazia um exercício, aí ele se dava conta do que era aquilo, aí o Celso dizia assim, será que é isso mesmo? Tu imagina. O indivíduo já chegava ali com uma série de situações e gaps e tudo mais, e aí vinha um cara que perguntava assim, mas será que é isso mesmo? Aí ele parava, olhava, eu acho que não é. Não é bem isso aí. Porque isso é muito comum, né? A gente desloca muitas vezes o que a gente não quer ver, né? A gente acha que sabe o que tem que trabalhar. Quando chega ali, quando tem alguém com um olhar atento, com uma metodologia, a gente consegue ajudar realmente a pessoa a olhar e trabalhar o que precisa ser trabalhado. E Celso, assim, ó, da tua fala, assim, eu acho muito importante o que tu disseste, assim, do quanto tem um método, mas o quanto é importante que a gente se movimente, né? O método por si só, ele não vai gerar o resultado. Ele só gera o resultado para quem está disposto a ter um resultado. E aí eu vejo que o nosso desafio, querendo atuar nessa área, ser um profissional, ou mesmo usar essa metodologia no nosso dia a dia de trabalho, né, em outras áreas, enfim, agregando essa abordagem coaching, é esse exercício com nós mesmos, né? Essa jornada que não tem fim, porque é esse auto-olhar, esse cuidado sempre com a gente, essa coerência. Não tem fim, né? Que é nosso, que é pra vida. Então... O que eu acredito... As falas, assim, que eu acho tão importante e que eu acho tão lindo ouvir cada um de vocês passando aqui e falando isso também, sabe? Então eu vejo ali, como a Ana falou, é meio que uma marca registrada, né? A gente reforça tanto isso
E os alunos saem com essa perspectiva e colegas trabalhando e levando essa mensagem para outros lugares, né? Então é muito O que eu bacana. acredito numa coisa também, Deise, é assim, ó, hoje a gente tem muita informação. Tu tem uma metodologia, e aí foi como tu disseste antes, a gente aplica a metodologia e ela tem resultado. Só que a gente tem muita informação, e começa a agregar vários mentores. A gente olha assim, às vezes as pessoas olham um vídeo, aí depois olham um outro vídeo, aí quando elas veem, elas não sabem quantos vídeos elas olharam, de quem elas olharam esses vídeos. Eu acho que hoje estamos com muitos problemas técnicos. A gente retoma, quem sabe, esse tema, né, com o Celso, enfim, com esse depoimento lindo que ele compartilha e que ele traz pra gente em outro momento. Ou talvez um vídeo aí, o Celso grava um vídeo para nós e a gente compartilha, né, sem ser na live, tá? Mas eu acredito que já deu para ter uma boa ideia, né, do ponto de vista do Celso sobre a formação, né, de todo esse movimento que ele compartilhou com a gente. E eu só tenho a agradecer, porque cada um dos meus alunos que viram colegas também viram amigos, muitos, né? E a gente constrói essa caminhada junto e cresce juntos, né? Porque como missão, né, o ICA tem que a transformação da sociedade ela acontece por uma transformação de cada uma das pessoas, né? Então, essa transformação precisa começar com cada um de nós, ok? Então, fica aí o convite. Se você quer participar desse movimento de transformação a partir de você, né? Eu acho que a gente tem que estar disposto a começar a partir da gente. Te aguardamos. Estamos com uma nova turma, né, de formação começando. Pelo 10º ano consecutivo, ok? Muito carinho aí de ver a Cris, a Ana, o Celso, o Marcelo e tantos outros alunos que ficaram aqui, que ficaram junto com a gente, ok? Celso, brigadão aí, tá? Pela tua participação, pela oportunidade. Abraço a todos. Boa noite.